Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, queremos que nos faça ver um sinal. Ele lhes respondeu: geração má e adúltera que reclama um sinal. Em matéria de sinal não lhes será dado nenhum, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará no seio da terra 3 dias e 3 noites. Por ocasião do juízo, os homens de Nínive se levantarão com essa geração e a condenarão, pois eles se converteram à pregação de Jonas. Pois bem, aqui está mais do que Jonas. Por ocasião do juízo, a rainha do sul se levantará com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins do mundo para escutar a sabedoria de Salomão. Pois bem, aqui está mais que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Todos nós juntos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Somente vocês, para colher a palavra. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, a palavra de Deus, tanto no livro de Miqueias como de Mateus, lida nesta segunda-feira no contexto deste nosso grande acampamento de férias, traz para nós alguns pontos muito concretos, em cima dos quais precisamos olhar a nossa vida. Quando lemos o livro de Miqueias e começamos a ver as profecias de destruição, as tristezas, até parece que estamos diante de um filme de terror, porque fala dessa destruição completa e total de todas as cidades vizinhas e circunvizinhas, aonde o profeta, que deve ter sido contemporâneo do profeta Isaías, anunciava o Evangelho. No entanto, o próprio profeta Miqueias já compreende que existe uma saída, e é Miqueias que vai anunciar que o Salvador virá de Belém. Belém que não era nada, e tu, Belém, terra de Judá, um lugarejo que não vale porcaria nenhuma, é daí que virá o Salvador. E nesse trechinho da palavra de hoje, o Senhor nos questiona o que Ele fez de errado para que nós vivamos tão longe dEle. E ao mesmo tempo nos mostra que quando nós perdemos de vista a história da nossa salvação, então nos afastamos de Deus. Por exemplo, quando nós falamos dos mandamentos, nós falamos dos mandamentos no sentido negativo, aquilo que não pode, e nos esquecemos de falar o que fundamenta os mandamentos. É como se os mandamentos estivessem num grande quadro, já que está numa pedra, porque Deus precisou gravar na pedra, porque no coração do homem não parava de jeito nenhum.
porque o homem e a mulher estavam enchendo o coração com muitas outras coisas. Então é como se eu tivesse o quadro dos mandamentos, mas esquecesse do prego que segura esse quadro. E aí eu ponho na parede e ele não para. Parece que é assim que nós ensinamos as crianças. Quando nós falamos de Deus para as crianças, ensinamos tudo que não pode. Parece que os mandamentos de Deus é só não. Não pecar, não fazer isso, não fazer aquilo. Não, 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 não. E se fizer, Deus manda desgraça na hora. Mas tanto Êxodo capítulo 20, como Deuteronômio capítulo 5, antes de falar dos mandamentos, Deus se apresenta. E o profeta Miqueias hoje, na primeira parte desse capítulo 6, ele também apresenta esse Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te fiz sair da escravidão do Egito. Enquanto o povo tiver presente essa experiência de libertação, desse Deus que entra em nossa vida através de fatos e através de pessoas. Vejam, Miqueias, isso 700 anos antes de Cristo, já tinha tão presente que a ação de Deus na vida humana se dá através de fatos, de acontecimentos e de pessoas. Pessoas que são enviadas, pessoas que nos anunciam Deus. Mas que quando nós cerramos os ouvidos e os olhos para não vermos os fatos e não ouvirmos a palavra, nós nos distanciamos de Deus. E o salário do pecado é a morte. Longe de Deus, afastando-nos de Deus, nós começamos a colher os frutos do nosso afastamento. Há na Bíblia uma grande certeza: na vida a gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem essa história na Bíblia de dizer, eu não sei por que isso aconteceu. E o Evangelho, esse trechinho fabuloso, quando os fariseus, os doutores da lei, os homens que sabiam a Bíblia de cor, que pagavam o dízimo até do hortelã, significa que se nascesse 10 pezinhos de hortelã no quintal, eles arrancavam um e levavam para o templo. E até hoje eles sabem a Bíblia de cor. De cor. Por exemplo, chega na sexta-feira às 6 horas da tarde, até sábado às 6 horas da tarde, o Shabat, guardar o sábado. O judeu ortodoxo, por exemplo, como a Bíblia proíbe todo e qualquer trabalho, ele não pode apertar o botão do elevador. Então nos hotéis tem um elevador, vários elevadores, um deles tem uma marca dos judeus. Significa que se você entrar naquele elevador, ele vai parar em cada andar, para você não apertar o botão. Por exemplo, para ver como eles levam a sério a palavra, por exemplo, não pode fazer nenhum trabalho, então não pode acender o cigarro, mas pode fumar, desde que você ache um outro para acender para você. Infelizmente é isso, até hoje. Quer dizer, o trabalho de fazer isso com o isqueiro eu não posso. Agora, se eu achar uma anta para acender o meu, aí eu posso. Então os judeus, doutores da lei, eles levavam ao pé da letra. E eles chegam para Jesus: nós queríamos que o Senhor nos fizesse algum milagre. Dá do Senhor fazer um milagrinho aí para nós. Quem sabe se o Senhor fizesse algum milagre, a gente ia se converter. E Jesus olha para eles e vai na raiz e diz: eu não vou fazer outro milagre. Vocês estão me pedindo sinais? Vai ter um único sinal. O sinal que foi dado pelo profeta Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? A história de Jonas é muito bonita, porque Jonas era o profeta fujão. Quando Deus mandou ele ir pregar em Nínive, ele falou: eu, o que eu vou?
Aquele povo não vai converter coisa nenhuma, que lá é um bando de anta, e não vou. A começar do rei, uma cidade daquele tamanho, 120 mil pessoas, eles vão matar, e eu não vou. Aí, né, sossegado, foi para a praia, entrou no barco, vou embora. Aí começou a tempestade, e o barco chacoalhando, e ele dormindo, sossegado. Foi preciso que jogasse ele dentro da água, para parar a tempestade. Viu que ele era um peso morto. Quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente vira esse peso morto. Às vezes o barco da sua família está afundando, igual aquele barco que estava aí no Jonas, porque você está sendo esse peso morto. Jogaram ele fora. Foi engolido por um peixe. E aí que vem uma coisa linda. Lá na barriga do peixe ele resolveu rezar. Lá de dentro ele rezou. Quem escutou para escrever, eu não sei. Mas aqui na Bíblia tem a reza dele, tem. Se foi o peixe que gravou, há controvérsia, não sei. Ou se tinha um cinegrafista e uma câmera dessa, eu estava junto lá. Não sei como é que foi. E em Jope o peixe vomitou ele. Ficou 3 dias e 3 noites. Aí ele falou, não tem jeito não. E foi pregar, e pregou. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E o povo acreditou nele. E a começar do rei, todo mundo se vestiu de saco, de estopa, fazendo penitência, até os cachorrinhos punham saco nos cachorrinhos. O povo se converteu e Nínive não foi destruída. E Jonas entrou em deprê. Sentou embaixo da árvore, ficou lá. Também agora não prego mais. O Senhor mandou eu pregar que ia ser destruída e agora não foi. O grande sinal de Jonas, a conversão. E não foi este o grande sinal de Jesus? Não foi essa a grande palavra de Jesus? Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas, meus irmãos, nós ainda estamos pensando que essa conversão, quem sabe, seja para esses judeus, para os pagãos. Foi a cena de abertura do Concílio Vaticano II. Imaginem, na Basílica de São Pedro, o eixo central da Basílica, aquela obra maravilhosa. Mais de 3.000 padres e bispos, vestidos a caráter, como um bispo se vestia há 40 anos atrás. E ali vestido com a melhor roupa ainda, porque era para estar em Roma com o Papa. Aquela cena fabulosa. Bispos, arcebispos, cardeais, tudo paramentado. Entra o Papa, João 23, entra rindo. Ele era gordão, ele era meio colono. João 23 entrou, abertura do Vaticano II, primeira palavra dele: meus irmãos, do episcopado do mundo inteiro, peçamos a Deus a graça da nossa conversão. Quando ele falou isso, teve bispo que desmaiou. Sim, teve bispo que levantou-se na hora e saiu. Vários. Lefebvre foi um deles. O que tinha em Campos, no Rio de Janeiro, que morreu alguns anos atrás, foi outro. Esse Papa até é doido. Conversão, nós, bispos da igreja, nós somos sucessores dos apóstolos, nós somos príncipes da igreja. Quem precisa se converter são os judeus, os pagãos. Nós, esse Papa é louco. Onde você viu falar uma bobagem dessa? Onde já se viu? Viraram as costas para o Papa. Fundaram religiões paralelas. Outros não levantaram-se na hora, mas depois se levantaram. E não aceitaram. E alguns não aceitaram até hoje essa palavra. Porque quando nós falamos em conversão, nós achamos que é o problema dos outros.
E esse sinal de Jonas, esse sinal de Jesus é para nós. Ou nós mudamos a nossa vida, ou nós vamos colher a destruição que nós estamos semeando. E o encardido está adubando quanto pode. E eu vejo isso como algo muito sério, especialmente nesse ano santo. É uma pena, mas é uma pena mesmo, que aqui no Brasil, parece-me que a maior parte dos cristãos não tomaram consciência ainda de que nós estamos no ano santo, no ano do jubileu, no ano do perdão, no ano de mudança, de transformação da nossa vida, apesar de todos os sinais evidentes. Mas parece que estamos ou conversando na hora que não devia, fazendo barulho, ou não estamos prestando atenção nesses sinais. Que o nosso Papa deixou muito claro, muito claro. Quando, no dia 13 de maio, em Fátima, portanto falando uma língua que nós entendemos, o português, na beatificação de duas crianças, o Papa mandou que se comunicasse o terceiro segredo de Fátima. Teve gente que falou: sim, só isso que é o segredo? Há quanto tempo João Paulo vem preparando a igreja e o mundo para essa revelação? Porque, gente, vocês acham que o terceiro segredo é pura e simplesmente que o Aliaca, aquele coitado que agora está fazendo as profecias lá na Turquia, ter dado um tiro no Papa? Fosse isso, o Papa tinha avisado no dia seguinte, pois não morreu. Mas o Papa viu algo muito mais sério, e ele está falando isso com dificuldade na sua voz, com dificuldades físicas, doente, mas está percorrendo o mundo inteiro para gritar isso ao mundo. Mas parece que o mundo está com os olhos e os ouvidos fechados para perceber a seriedade da mensagem que Deus está nos dando, do sinal de Jonas que nós estamos tendo hoje para a igreja e para o mundo. A começar quando o Papa, 2 meses antes, no dia 12 de março, vestido de Papa, pensa bem o que é isso, com a sua autoridade, só faltou sentar na cadeira pontifical, porque isso o Papa só senta quando ele vai proclamar um dogma, só faltou isso. O Papa se apresenta diante do mundo inteiro. Essa notícia foi tão revolucionária que ela foi manchete de primeira página dos jornais de 165 países do mundo, no dia 13 de março. No dia 12 de março, vestido de Papa, assumindo a sua missão de chefe da nossa igreja, com toda a sua fragilidade, ele se apresentou ao mundo pedindo perdão, se humilhando por erros que ele não cometeu, mas erros de toda a igreja, erros por ignorância, ou não sabemos por quê, não interessa. Interessa que ele teve uma coragem. Enquanto o mundo vive acusando os outros de fazer coisas erradas, o Papa vai e se apresenta ao mundo em nome da igreja. O que ligar na terra vai ser ligado no céu. Ele pede perdão. Começa ali. Em seguida, o Papa vai à Terra Santa, vai peregrinar na terra de Jesus, e ali ele faz gestos que infelizmente não chegaram até nós, porque as televisões do mundo cortaram o que puderam. Mas quando eu estive agora recentemente em Israel, ouvi do testemunho de judeus, inclusive o motorista do nosso ônibus era motorista da comitiva do Papa, via de perto as coisas. Os nossos olhos se enchiam de lágrimas. Que coisa impressionante o que o João Paulo II foi fazer em Jerusalém. Foi dizer para os judeus: vocês são nossos irmãos maiores. Não mais velho no sentido de idade, não. A nossa fé vem de vocês. E eu estou aqui para pedir perdão por todo o erro que em nome do catolicismo foi feito ou foi falado contra os senhores.
Mais do que isso, com dificuldade e tudo para andar, o Papa foi até o Muro das Lamentações. O Evangelho diz: aqui está alguém maior do que Salomão. A única coisa que sobrou do tempo de Salomão é esse Muro das Lamentações. Por isso o judeu chora e vai se lamentar dia e noite lá. E diante deles estão 6 grandes estrelas de Davi, para lembrar os 6 milhões de judeus que morreram sem ver aquele muro. O Papa vai e encontra-se naquele muro e coloca um pedacinho de papel. E foram abrir aquele papel. O Papa tinha escrito na língua deles: Shalom, paz, paz. O maior pedido de perdão possível. Não vai existir nesse século, e não sei se no próximo milênio, um gesto desse tamanho. O chefe da igreja, da nossa igreja, vai até a terra de Jesus, e para mostrar que quer viver o Evangelho, ele tem a coragem de fazer esse gesto de Jesus. Ele tem a coragem de sentar-se junto com palestinos, com judeus, com muçulmanos, e pedir perdão, e oferecer o perdão da igreja. Gestos revolucionários, como o Sérgio nos contou, quando estávamos no Monte da Bem-aventurança, e ali o Papa celebrou a missa para o maior número de pessoas, no lugar mais lindo da face da terra, na minha opinião, o lugar mais maravilhoso de todos, o Monte das Bem-aventuranças, de frente para o mar da Galileia. E o Papa contou uma história, e a historinha que ele contou para os judeus: meus irmãos, eu era um padre novo, disse ele, e um dia chegou até mim uma senhora trazendo-me um menino para que eu batizasse esse menino. E eu perguntei a ela: por que batizar o menino agora, já com uma idade avançada, um menino crescido, quando normalmente se batiza pequenininho? E ela me contou uma história. Ela disse: senhor padre, esse menino não é meu filho. Esse menino é filho de um casal de judeus. Um casal de judeus que foram condenados para o campo de concentração, em Auschwitz. E a mãe desse menino, antes de ser presa, ela me entregou o menino e me pediu, caso acontecesse alguma coisa, que eu educasse esse filho dela na fé. E agora, quando infelizmente ficamos sabendo que a mãe desse moleque morreu, então eu vim trazer ele para ser batizado. E o Papa, que era padre ainda, Karol Wojtyła, disse: nós não podemos batizar esse menino. Mas por que, padre? Por que esse preconceito? Só porque a mãe e o pai eram judeus? Ele disse: não, filha, não é preconceito. Quem fez o pedido para que a senhora educasse essa criança na fé? A mãe dele. Então, filha, na tradição judaica, quem passa a fé para o filho é a mãe. Obviamente que se aquela mãe fosse viva, ela iria educar esse filho na sua fé judaica. Então a senhora vai procurar o rabino, deu o nome, diga que falou comigo, que eu mandei, porque ele vai iniciar esse menino na fé. E a senhora continua católica. E ele disse: talvez aquela senhora saiu de lá triste comigo, pensando, é um padre novo que não quer trabalhar. Mas eu digo a vocês, meus irmãos judeus, que já ali naquela época, como jovem padre, eu sentia a necessidade de a gente aprender a respeitar a religião do outro, aprender a respeitar a diferença do outro. E o povo judeu ficou impressionado com aquela fala. Aplaudiram demoradamente. Que surpresa para ele. Aquele menino cresceu, é um senhor respeitável e mora em Israel, e estava assistindo pela televisão. Entrou em contato com o governo de Israel, e no dia seguinte, antes do Papa ter o seu encontro público, me parece que na subida para o Monte Calvário,
levou esse rapaz, que chorando o tempo todo, beijou emocionadamente as santas mãos de João Paulo II. Veja que coisa fabulosa! Que sinal! João Paulo volta de Israel para Roma, ano santo, ano da conversão, no domingo da 8ª da Páscoa, um grande sinal para o mundo. Na 8ª da Páscoa, nós sabemos, é para celebrar como se fosse o dia da Páscoa. O Papa decreta o dia da divina misericórdia. Não é da misericórdia divina, é mais, é divina misericórdia com letra maiúscula, D e M maiúsculos. Quase que um novo nome para a Santíssima Trindade, ensinando ao mundo que nós precisamos experimentar essa misericórdia de Deus e precisamos experimentá-la com urgência hoje. E apresenta para o mundo a primeira santa do ano da redenção, uma menina que com 20 anos de idade se consagrou, largou tudo para ir trabalhar numa congregação religiosa que cuidava de moças prostituídas, moças jogadas, mulheres marginalizadas. E essa menina que fez a linda experiência da misericórdia de Deus no coração de Jesus, que flui 2 grandes rios, azul e vermelho, água e sangue que jorram do coração de Jesus. Essa menina morre aos 33 anos de idade, a mesma idade de Jesus, anunciando ao mundo a divina misericórdia. Nasce no domingo da divina misericórdia uma mulher, modelo para o ano santo, uma jovem santa, que teve a graça de ter também no próprio corpo, como Paulo diz que aconteceu com ele, as marcas do corpo de Cristo. Ganha a igreja o grande modelo de santidade na nossa primeira santa do novo milênio, do ano santo da redenção, irmã Maria Faustina Kowalska, a grande apóstola da divina misericórdia. O Papa estava preparando esse terreno. Era o último domingo de abril, dia 30 de abril. Apresenta o pedido de perdão. Vai até Israel, anda nos caminhos de Jesus, sobe no Monte Calvário, celebra na capela particular, que eu tive a graça de celebrar alguns dias depois, no mesmo lugar que ele celebrou. Naquela capelinha particular, celebra com o patriarca de Jerusalém. Anuncia para o mundo a nova santa, uma mulher de 33 anos, que como jovem teve coragem de dizer não a toda deformação, a toda prostituição, a todo processo de siliconização da mulher do final do século XX, e apresenta uma mulher que tem coragem de ser diferente, uma mulher que tem a coragem de ir além do físico, para mostrar que há um Deus misericordioso, que tem o coração voltado para nós. Essa revelação da Trindade Santa, que o Papa vem falando a cada quarta-feira na sua alocução do Ângelus ao meio-dia, que começa às 10 horas da manhã. A manifestação da Trindade na glória da cruz, na crucificação de Jesus, a glória da Santíssima Trindade no coração rasgado de Cristo na cruz, a glória da Trindade na Eucaristia, como que para fechar esse ciclo, esses 60 dias, no dia 13 de maio, lá em Portugal, o Papa manda revelar esse terceiro segredo. E eu vejo aqui, meus irmãos, um grande sinal, esse grande apelo, esse grande convite de conversão. Não é acidental.
essa caminhada feita pelo Papa e convidando a igreja a fazê-la, nessa proclamação de um ano santo, de passar pela porta santa. E passar pela porta santa significa deixar para trás aquilo que não presta e lutar por uma sociedade nova, por uma igreja nova. O Papa, 13 de maio, sai de Portugal, volta para Roma, aonde começa o jubileu dos padres, e termina no dia 18 de maio, no dia que ele faz 80 anos, na maior concelebração eclesial da igreja até hoje. Nunca houve uma celebração da igreja com tanto padre, bispos e cardeais para celebrar os 80 anos de sua santidade o Papa, aonde ele fez o grande convite aos seus sacerdotes e aos sacerdotes do mundo inteiro, dessa transformação, dessa renovação, dessa santidade de vida. Portanto, meus irmãos, se lermos esses sinais, João Paulo está nos dizendo algo muito claro. Quem está com essa arma de fogo é o demônio. A arma de fogo simboliza o demônio, por quê? Assim como a serpente fica escondida no meio do mato, pronto para dar um bote, a pessoa com a arma de fogo podia estar escondida lá naquela árvore, lá atrás, de longe, e me atirar aqui e eu não viria. O símbolo, a simbologia de levar o tiro com a arma de fogo, que vem da onde você não sabe, é que o demônio está nos olhando, o demônio está nos observando, tentando descobrir aonde é o nosso ponto fraco, para nos derrubar. Mais do que isso, no dia em que ele eleva a dignidade dos altares, com a beatificação de 2 crianças, depois de ter santificado, canonizado uma menina de 33 anos de idade, o Papa está dizendo algo muito sério e disse isso em português: é hora de educarmos nossas crianças, nossos jovens, as mulheres e a família para Deus. Ou isso acontece, ou todos nós seremos destruídos. E esse é um grande sinal. E esse é um sinal muito sério. E não é o que nós vemos hoje. O encardido tem armas apontadas o tempo todo contra a família, de modo especial contra as crianças e contra as mulheres. Vejam os filmes e programas de televisão, os desenhos animados, porque hoje estamos criando essa raça de criança rebelde, que eu falava hoje de manhã, que corre para um lado e para o outro e conversa o tempo todo durante a celebração. Crianças que não obedecem aos seus pais, crianças rebeldes. É um sinal profético, inclusive, do Novo Testamento, um sinal do anticristo. Filhos rebeldes, que se revoltam contra os seus pais, que não obedecem mais. Jovens que vão se rebelando, porque como crianças que fazem o que querem, o que bem entendem, criados soltos. Por quê? Porque para dar ordem, para colocar limite, tem que ter presença, tem que ter amor. E infelizmente a maioria dos pais não tem mais tempo para isso, porque estão tão ocupados em deixar uma herança para o filho, em deixar a melhor roupa, o melhor sapato, que esquecem que precisa dar amor. A única herança que o encardido não pode tirar, única, o resto ele tira tudo. O Papa está nos mostrando que há uma arma apontada contra os sacerdotes, e ele mostrou isso nesse grande jubileu dos padres, dos bispos, que nós precisamos viver a unidade da igreja, que não existe padre melhor ou padre pior, que cada um tem o seu jeito de ser, que cada um pode ser diferente, mas que todos precisam ser homens com o coração cheios do amor de Deus, revestidos da misericórdia de Deus, e que tenha coragem de colocar essas mãos milagrosas para perdoar, para consagrar, para curar, para sarar o povo de Deus. É a igreja que precisa
desta nova evangelização, dessa restauração. E isso, meu irmão e minha irmã, isso não é fácil. Não é fácil. É fácil ser padre? Não, no Brasil tem 15 mil padres, quase 7 mil ex-padres. Não é fácil. Começar alguma coisa é muito fácil, difícil é perseverar. Mas só quem perseverar até o fim será salvo. É difícil viver a santidade do matrimônio? É fácil viver a santidade do matrimônio? Claro que não. É fácil viver como um jovem que tem coragem de dizer não a toda essa prostituição, pornografia, drogas, violência? Não, não é fácil. E digo mais, sem a força do Espírito Santo, nós vamos cair. Quando o Papa disse que foi Nossa Senhora que puxou a bala, e por isso ele pegou aquela bala e entregou para o bispo de Fátima, e o bispo mandou fincar a bala que atingiu o Papa na coroa de Nossa Senhora. Na hora eu me lembrei daquele texto que eu falei hoje de manhã para vocês, de Apocalipse 12, da mulher revestida de sol, e o acusador que está ali dia e noite nos acusando, nos afastando. Meus irmãos, o encardido está nos enganando, e você está deixando ele entrar dentro da sua casa, através dessas novelas prostituidoras, desses filmes que destroem, desses programas de televisão que precisa mostrar sempre a mulher pelada. Ou como é que faz para fazer o povo rir? Mostrando a desgraça dos outros, humilhando pessoas, essas pegadinhas que fazem por aí, essas cacetadas. Como é gostoso você rir do tombo que o outro caiu. É porque o outro não é seu pai, sua mãe, seu filho, que está lá machucado, que se fosse, você saía correndo para levantar. Vai criando uma insensibilidade. E quem ri com isso, está participando dessa premonição demoníaca que está por trás de tudo isso. É aí que vai tirando a nossa sensibilidade com o sofrimento dos outros. Quem me dane que o outro está sofrendo? Eu quero saber de dar risada, é de sentar no sofá da minha sala e ficar rindo com as vídeos cacetadas, com as câmeras escondidas que mostra a pessoa caindo, a pessoa está dançando e cai e passa por uma vergonha, e a gente morre de rir porque isso é engraçado, porque é com os outros, não é com você. Alguma vez você, carismático, que diz que tem o dom de cura, rezou pela cura interior daquela pessoa que passou aquela humilhação? E depois diz: eu não sei porquê, padre, as coisas não vão bem na minha vida. Eu sei. Nós precisamos desse sinal. E a canção nova está sendo muito profética, muito corajosa. Muito corajosa. Está dando passos que humanamente não poderia dar. E cada vez que a canção nova dá um passo, Deus vem com 10 passos para frente. Cada vez. Vamos fazer uma campanha para pagar a geradora. O projeto Dar-me Almas era muito dinheiro, minha nossa, arrumar 300 mil por mês. E hoje, do dia 15 de agosto, coincidência, dia de Nossa Senhora, Deus está entregando 6 milhões de pessoas para serem evangelizadas pelo canal UHF 59 em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Deus está dando sinais. E se cada um de nós tivermos a coragem de entrar nessa luta, meus irmãos, sabe, cada um precisa, sabe o quê? Gravar esses 2 versículos desse acampamento. Mas gravar lá no fundo do coração. Abraçar o bem, grudar-se com o bem e apartar-se do mal. O demônio quer que você fique olhando para suas qualidades defeituosas. Ah, porque eu sou isso, eu sou fraco. Ah, porque eu tenho problema. Ah, quando eu conseguir resolver isso, aí eu vou fazer uma doação. Se cada um de nós
tivemos a coragem, meus irmãos, de investirmos naquilo que é de Deus. Aquilo que não é dele desaparece. Aquilo que não é de Deus vai cair por terra. Mas é preciso perceber esse sinal. Quais os sinais que Deus está dando na nossa vida? Agora, quais os sinais que nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa? Pensa. Eu vivo com jovens dependentes de droga, dependentes de álcool, de maconha. Mas o que mais me entristece é ver famílias dependentes de novela. Porque é muito pior do que a cocaína, muito pior do que a AIDS. A AIDS pode matar meu corpo, mas todo mundo vai morrer mesmo. Mas uma novela dessa mata o espírito, e mata o espírito de uma porção de gente, porque vai semeando a discórdia, a imoralidade. Olha essa novela, aonde dentro da sua casa, uma mãe transa com um homem, que depois vai transar com a própria filha dela. É isso que é o laço da família. Aonde o modelo de moça vai ser uma prostituta, e essa moça vai ter leucemia, a mais novinha da novela. E a mãe então vai fazer o sacrifício de tentar achar o pai da menina, para fazer um outro filho, para tirar a medula, para fazer transplante. E o Brasil inteiro vai chorar que a menina está com leucemia. E ninguém vai pensar que ela hoje não tem um irmão para fazer transplante, porque o outro irmão é filho com outro pai. E todo mundo está achando tudo normal. Você quer a sua família para Deus? Então começa cortando laços que estão prendendo sua família. Aí você vai ver que não é fácil. Vai precisar de muita Betânia para nos desintoxicar dessas prostituições que entram em nossa casa com programas e novelas e filmes do estilo desse que eu acabei de falar. O Papa está nos dando um sinal, e não será dado outro. O grande sinal de Jesus para nós é esse: se nós nos convertermos, se nós mudamos de vida, Nínive não será destruída. Pode ser que a sua família esteja lá no fundo do poço. Talvez você já esteja no fundo do poço de uma doença. Talvez você esteja com AIDS, com câncer, drogado, prostituído. Não interessa. O amor de Deus vai muito mais fundo do que o profundo do seu pecado e da sua miséria. Nínive da sua família não será destruída se você ouvir esse sinal de Deus. Se eu tiver coragem de ouvir esse sinal de Deus que me convida à conversão, a minha comunidade não será destruída, a minha família não será destruída. Não interessa, eu posso estar lá no fundo do buraco, no pior dos piores. Se eu tenho essa coragem de abrir o meu coração, Deus intervém. Estava tudo certo quando o rapaz pegou aquela arma, mirou direitinho e atirou no Papa. Mas como o Papa disse, Nossa Senhora puxou a bala. Eu tenho absoluta certeza que Nossa Senhora também está com a mão em frente da porta da sua casa. Muitas e muitas vezes a Nossa Senhora está com a mão no controle remoto da sua televisão, e você arranca da mão dela, porque está viciado no pecado, porque está se apegando ao mal, e não está se enchendo desse bem de Deus. Abraçar o bem, apegar ao bem, grudar-se com esse bem de Deus, deixar-se encher pelo Espírito de Deus, e ter a coragem de dizer não, a coragem de renunciar pública e explicitamente às falsas religiões, a essas doutrinas todas que falam da reencarnação, de poder da mente, de horóscopo e tantas coisas, artimanhas que o encardido usa para nos contaminar. Hoje, nessa segunda-feira, mais uma vez, você é chamado a renovar as promessas do seu batismo. Oração de libertação significa isso.
no poder de Deus, o sacerdote manda embora o inimigo, mas você precisa conscientemente dizer: eu não quero mais deixar me dominar. Que coisa linda quando no carnaval aqui e depois em tantos lugares do Brasil, nesta hora as pessoas jovens saíram do lugar e jogaram em cima do palco camisinha, maço de cigarro, droga, revistas pornográficas. É isso que precisa acontecer, meu irmão. O que você precisa jogar fora da sua casa? O que você precisa jogar fora da sua vida? O que você precisa jogar fora do seu coração? E agora é essa hora. Essa é a hora da graça. Eu quero ter esse encontro pessoal com o Senhor nessa tarde. Eu quero sair daqui hoje um homem novo, uma mulher nova, um jovem renovado e transformado. Sozinho eu não consigo, mas eu peço a força do Espírito Santo e olho para os sinais que Deus está nos dando. E um dos grandes sinais que Deus está nos dando é a capacidade de, quando nos unimos, levarmos a sua palavra, o seu evangelho, o seu testemunho a tantos e tantos lugares, Brasil afora, através da televisão. Meus irmãos, vamos renovar nossa fé mais uma vez hoje e renová-la na certeza de que Deus nos liberta. Compadre José Augusto, vamos abrir o coração para renunciar ao inimigo, para proclamar o senhorio de Deus em nossa vida e para afastar de nós tudo aquilo que não pertence a Deus. Na cruz de Jesus, olhando para essa cruz, sinal da nossa vida, sinal da nossa fé, nós renovamos essa fé, renovamos o nosso batismo, deixamos-nos banhar pela água viva do Espírito Santo, que é isso que significa a água benta, esse novo nascimento, essa travessia nova, para a vida nova, para a libertação plena que Deus nos oferece. Antes da oração eu queria dizer uma coisa. A história de duas crianças. Uma criança, depois de assistir tantos programas humorísticos, e você sabe que os programas humorísticos só passa aqueles homens que na verdade tem um outro jeitinho, né? E a tia perguntou para essa criança e disse assim para ela, uma criança de 4 anos: o que você quer ser quando crescer? Ela disse: eu quero ser bicha. Outra criança que assistindo a novelinha do Domingos Sávio, perguntaram para ela também: o que é que você quer quando crescer? Ela disse: eu quero ser santa. Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus que realmente nesse momento Ele nos liberte. Vamos ficar de pé. Quem trouxe a água para ser abençoada, pode colocar, apresentar. Você que está em casa, você que está querendo que seu filho seja santo, apresenta, mostra a água agora, porque Deus quer nesse momento abençoar a água. E dê a água para o seu filho, para ele dizer um dia: eu quero ser santo. E pelo amor de Deus, diante de tudo que você ouviu nessa pregação, o que você quer para o seu filho? Que ele seja bicha ou que ele seja santo? E no nome de Jesus, eu já estou expulsando no nome de Jesus toda a ação do inimigo que vive acorretando os filhos de Deus da mentira, das novelas que vivem atrapalhando os filhos de Deus e todos os filhos. Apresenta a tua água, porque eu vou abençoar esta água, que é a água da santificação, é a água da libertação. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água, que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma,
por Cristo nosso Senhor. Vamos responder com firmeza, amém. Amém. E eu peço agora que São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora de Fátima esteja aqui, expulsando toda a ação do demônio que nos engana e que não quer nos ver no céu. Por isso eu proclamo no nome de Jesus: nós te exorcizamos, quem quer que sejas, espírito imundo e poder satânico, horda do inimigo de Deus, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo nosso Senhor, ser extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue do Cordeiro Divino. Você que acompanha pela rádio, quando você ouvir o sino, faz o sinal da cruz sobre o teu corpo. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joerá como o trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te, Deus Pai. Ordena-te, Deus Filho. Ordena-te, Deus Espírito Santo. Ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar nossa humanidade perdida por teu ódio, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, edificou a igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque permanecerá com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que em sua humildade esmagou desde o primeiro instante de sua conceição imaculada tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. O Senhor nesse momento está revelando que Ele está libertando uma mulher que ela vive gravando as novelas porque ela não tem tempo para assistir. Ela manda a filha gravar as novelas, e nesse momento Deus te liberta no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não cessam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Senhor me mostra também pessoas que estão tão viciadas na novela que não está conseguindo dormir direito, só vive sonhando com o próximo capítulo. No nome de Jesus, seja liberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas
e de oferecer o veneno da novela que tem levado muitas famílias à perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja e de armar laços à sua liberdade. O Senhor liberta também nesse momento um homem e também uma mulher que depois de assistir tantas novelas está pensando em adulterar. Você assistiu tantas novelas que você hoje pensa em adulterar. Sede liberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens. Dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste de tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Abaixa-te sobre a poderosa mão de Deus e treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus. O Senhor liberta nesse momento crianças que vivem assistindo filmes de terror e que não conseguem dormir direito de noite. Vivem atormentadas com sonhos e mais sonhos. E você, mãe, muitas vezes já tem levado até o seu filho ao psicólogo e não tem conseguido encontrar solução. A solução está justamente nesses filmes de terrores. E eles não têm conseguido dormir. E no nome de Jesus, sede liberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem os infernos temem, a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e serafins, num concerto sem fim, cantam, rezam, dizendo: Santo, 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 o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O Senhor me revela que Ele está libertando agora uma pessoa que justamente cria esses tipos de novelas e esses tipos de filmes. Ficou tão tocado na pregação que entrou até em crise no momento. Mas neste momento Deus te liberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos louvar o nosso Deus, Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro Deus senão vós, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos de todo domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor está libertando religiosas e sacerdotes que só vivem diante da televisão durante a noite, assistindo filmes e novelas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos embustes do demônio. Livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor, que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, vamos nos dirigir à imagem do Sagrado Coração que está aqui. Estende suas mãos.
Você que está em casa, que vai aparecer na tela da televisão agora, você estende também, porque o coração amoroso de Jesus agora está nos libertando, está expulsando de nós toda a ação do inimigo. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor, no qual ardeste no momento solene, no qual vos davas todos a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente vos suplicamos que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Assim seja. Amém. O Senhor me mostra também que Ele está libertando uma menina que está querendo praticar o aborto depois de assistir tanto na televisão os abortos praticados. Você infelizmente caiu nessa, teve uma relação sexual e você descobriu que você está grávida. O seu namorado tem insistido para você abortar e você já está até com dinheiro na mão para comprar. Mas nesse momento da pregação, nesse momento da oração, Deus está libertando não somente você, mas muitas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dirigindo de novo para o Sagrado Coração, ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. E levanta-te, Deus, levanta-te, Senhor. Nós vamos abençoar, vamos aspergir você com a água. Você que está em casa, vai aspergindo também na sua casa. Dê para o seu filho, beba. Enquanto isso, os anjos do Senhor vai expulsando a ação do inimigo, no nome de Jesus. Amém. Levanta-te, levanta-te, Senhor. 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 Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te e fujam diante de ti. Fujam diante de ti, seus inimigos se despeçam diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.